Graça e paz, irmãos. Amém? Que a gente possa, através desses momentos, podermos glorificar ao Senhor. É um grande privilégio para a gente podermos estarmos juntos, né? Mas aprove ao Senhor e permitir tudo isso que está acontecendo para que possamos, às vezes, estar reavaliando algumas coisas. Reavaliando a nossa vida espiritual, reavaliando a nossa comunhão como igreja. E eu quero realmente podermos estarmos juntos através desses momentos, mesmo distantes, podemos glorificar ao Senhor. Amém? Pai, queremos te glorificar, Senhor. Queremos te adorar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Pai, queremos, Senhor Deus, realmente render as nossas vidas a Ti. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia, Senhor. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Que possamos, Senhor Deus, realmente entregar, Pai querido, as nossas vidas a Ti. E em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Teu sacrifício realmente tenha sido, Pai querido, realmente tenha tido valor para mim e para nós, Pai querido, em nome de Jesus. Queremos, Senhor Deus, entregar, Pai querido, a nossa adoração a Ti. Aleluia, Senhor. Que você declare que você deseja adorar ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Quero ser como criança, Senhor. Queremos te adorar. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me.
ser como crianças e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça o teu povo, Pai. Abraça a tua igreja, Senhor Deus. Abraça, Senhor Deus, aqueles que estão passando por aflições. Em nome de Jesus, Pai. Com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com seus braços de amor. Aleluia, Senhor. Queremos te entregar a nossa adoração, Pai. Boa noite, queridos. Estamos na nossa caminhada espiritual, falando de dons. Dons, muito importante esse tema, para nós nos ajustarmos como igreja. Meu tema nesta noite é o maior dom, ou o dom maior, e você sabe qual é. 1 Coríntios capítulo 13, abra sua Bíblia, vamos ler do verso 1 ao verso 8, o dom maior. Semana que vem, no culto da próxima semana, teremos uma ministração para homens e mulheres, e depois no mês de julho, estaremos falando e orando por desviados e desigrejados. Mas aí já estaremos no nosso culto presencial de oração, ok? Não será gravado este culto de oração, então estaremos combinando com os irmãos da igreja para que todos venham para orar e clamar ao Senhor juntos. Mês de julho estaremos então retornando, a partir do dia 7, ok? Então, é isso. Se inscreva no canal, dê o seu like e não se esqueça de fazer algum comentário para a gente corrigir rotas aqui do lado de cá. Vamos orar e aí eu vou ler o texto e a gente vai meditar. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por esta caminhada neste mês. Todos nós tivemos a experiência de ouvir algum ponto novo e recalcar os pontos já sabidos por todos nós. Quero pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente as nossas vidas, que o Senhor nos dê um bom retorno, que o Senhor elimine essa pandemia, traga cura, use médicos, remédios, use a medicina
O Senhor é poderoso para fazer isso, e mais que isso, que o Senhor possa curar vidas e blindar toda a nossa igreja, bem como a nossa parentela, os nossos irmãos. Faz esta obra e nos livre, nos liberte de toda a pandemia, de todo o mal, de todo o caos. Sê conosco, sê com a tua igreja. Neste culto de oração, nós pedimos a tua bênção e a tua graça. Visite-nos em nome de Jesus para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Temos nesta carta uma ênfase de dons espirituais, a qual já observamos no capítulo 12. No capítulo 14 temos uma ênfase no culto fervoroso. A igreja de Corinto era uma igreja com dons, com manifestações, com a visitação efusiva do Espírito Santo de Deus. Paulo dá orientações sobre a liturgia, como deveria ser. E entre essas duas ênfases, ele coloca a ênfase do dom do amor no capítulo 13. Ele transita nos assuntos como num efeito sanduíche, colocando o amor no meio. Entre dons e liturgias, o amor. E isso é percebido pelo último verso do capítulo 12. Procurai com zelo os melhores dons. Paulo incentiva a igreja na busca de dons. Nós temos falado isso esse mês, para que oremos por dons e as suas ramificações. Mas ele encerra o capítulo 12 falando: e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E se esses dons, os dons espirituais tratados no capítulo 12, eles são mais específicos, pontuais, estanques para cada pessoa, a distribuição não é total, é bem individual esta distribuição, fazendo um mosaico na igreja. No capítulo 13, ele diz que o amor não é assim, o amor é totalmente distribuído. O amor gera uma uniformização do corpo de Cristo. O amor não é econômico como é o dom, como são os dons do Espírito do capítulo 12. O amor é generalizado. O amor ele não é distribuído por medida como são os dons. Um tem fé, outro interpretação de línguas. Não. Diz que é um estilo de vida cristão o amor. É um modo de viver de todos os cristãos sem extinção. Então ele esparrama o amor. Ele dá a ideia
de uma extensividade. O amor, ele vai abranger, abarcar todo o corpo de Cristo e vai integrar todo o cristão. Então, o que vemos sobre o amor nestes versos que lemos, em primeiro lugar, é que o amor qualifica a vida do cristão. Uma qualidade de ser. Verso 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então o amor está acima de qualquer ação litúrgica estereotipada no campo da religião. Qualquer manifestação efusiva da parte do Espírito está abaixo daquilo que é o amor. Paulo não economiza e ele dá toda a revelação de que o amor é o maior dom e está acima. As evidências carismáticas nesses versos iniciais não autenticam a verdadeira espiritualidade. Percebemos isso, o falar em línguas, os rituais litúrgicos, as profecias vigentes no meio do povo, o exibicionismo de conhecimento teológico, de saberes, manifestações apoteóticas da fé, inclusive. Então, observem aí o verso 2, profecia, mistérios, ciência, fé, o transportar de montes por conta desta fé. Todas estas manifestações estão abaixo do amor. Se não tiver amor impregnado, se não tiver amor no seio relacional, se não tiver amor no ambiente litúrgico, na comunidade de fé, estas pessoas são falidas do ponto de vista espiritual. Carismas, dons, manifestações não autenticam a legitimidade da vida cristã. É isto que Paulo está falando. O que realmente prova a vida do cristão ou a vida cristã é o amor. Observe os irmãos na última ceia de João capítulo 13, Jesus falando. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, dons espirituais, dons ministeriais, dons vocacionais, as ramificações, desses dons, sem o amor, é comparado, diz o verso 1 que lemos, ao metal que soa. Metal soa. Quando ele é esbarrado em algo, é algo curto, o som, a sonorização, algo estanque, que não se propaga por muito tempo, que não tem durabilidade. Esta é a ilustração do apóstolo, que não marca a vida do outro com profundidade. É algo passageiro, é um som, é um barulho, comparado também na segunda ilustração como sino que retine. O sino, ao retumbar, fica naquela repetitividade, mas cessa também. Não dá muita concentração. Você fica um pouquinho irritado com aquele barulho do sino. É algo sem substância, algo até meio inócuo, que não mexe por dentro, que não influencia positivamente e, novamente digo, que dura pouco. Ele está fazendo este contraste, esta comparação. Contrário senso, o amor marca. O amor é profundo. O amor tem durabilidade. O amor influencia. O amor penetra nas entranhas. O amor, ele é intenso. Diferente destes movimentos, destas manifestações, destas comparações. E aqui avançando, podemos observar também, em segundo lugar, que há um contraste do que é dispensável e do que é indispensável. Verso 3 agora. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Olha o que ele fala. O social, a distribuição de renda, o deslocar de recursos, ajuda ao necessitado, a doação está abaixo do amor. Tem gente que nivela.
Tem gente que coloca acima. Tem gente que pensa que por doar, por agir, por distribuir, por deslocar recursos, por ajudar o outro, ele está amando. Está debaixo de julgamento esta interpretação aqui no verso 3. Muitos pensam que a intenção de gerar igualdade, solidariedade, distribuição, retribuição, já há uma autenticidade de que a pessoa ama. O apóstolo Paulo está falando, não, nem sempre. Isto não legitima sobre aquele que de fato ama, não autentica. Está debaixo de júdice, de julgamento. Então, ações sociais, da ação social, assistencialismos, de repente não passam de meros romantismos de certas pessoas, até querendo chamar a atenção, ou até querendo aplacar a fúria dos deuses, ou até querendo eliminar a culpa existencial que existe em todos nós através das obras. Paulo está falando que nem sempre neste coração existe o resíduo, a visitação, a moradia do amor num coração que faz e pratica tais obras. E seguindo aqui, em terceiro lugar ainda, a pessoa pode, de repente, com esta vontade toda de doação, de assistencialismo, até partir para o martírio. E ainda no verso 3, o apóstolo coloca debaixo de julgamento e sentencia, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado. Observe aonde o apóstolo vai, porque nós, na nossa visão, no nosso julgamento, sentença e crítica, a gente pensa, a pessoa se matou, como ela amava, a pessoa se doou até a morte, como ela era uma pessoa cheia de amor. Paulo está julgando. Nem sempre. Se não tivesse amor, vai prosseguir ele. Nada disso me aproveitaria. Então, flagelos, entregas, torturas, sofrimentos, martírios, masoquismos, não definem o verdadeiro sentimento de amor. Observe aí então. Eu sei que quando se ama, você se entrega a uma causa, mas nem todas as causas que as pessoas se envolvem porque de fato amam. E Paulo fala nesse contexto grego-romano porque a filantropia é que era valorizada naquele momento, e não o amor. Então ele está questionando, ele está jogando luz, holofotes, ele está investigando, gerando revelações e decifrando o que de fato é amor. Essa é a primeira parte desta palavra. Dr. Carlson, doutor em teologia do Novo Testamento, na análise dele nesse texto, ele comenta que na matemática de Deus, 5 menos 1 é igual a 0. Ele está contabilizando 5 ações que as pessoas fazem pensando que amam. Falar em línguas, profetizar, a fé que transporta montes, distribuição de toda a fortuna e o martírio em si. Todas estas ações, se não tiver amor, nada vale. Olha aonde o apóstolo Paulo nivela tais ações. Por isso que o tema é o maior dom, ou o dom maior, é o amor. O eixo do reino dos céus é o amor, porque o amor é a própria natureza de Deus. Deus é amor, disse o apóstolo João na sua epístola. Muito bem, segunda parte desta palavra
São as características, o jeito de ser, de amar, como uma pessoa que ama se comporta. E aí vamos à lista. Uma listinha famosa, lemos aqui, vamos novamente passar por este processo e relembrar, aquecer o nosso coração, o que é amor. Na verdade, é como amar. A Bíblia não está muito preocupada em falar o conceito do amor em si. Ela está mais preocupada em exemplificar o que é amor e como amar. No exemplo, nós temos que olhar para o Calvário. Ali é a maior expressão de amor da parte de Deus. Está ali em Jesus todo percurso, trajetória, ministério, finalização e ressurreição, está concentrado o amor aí. E agora, na listinha de Paulo, muito prático, porque para Paulo amor é ação, então temos que iniciar a lista no verso 4 falando que amor é paciência. O amor é paciente. Então quem ama suporta sofrimentos, suporta situações, suporta vidas, dá suporte sem desistir. Quem ama passa por certos prejuízos sem retalhar. Ele se faz resistência àquilo que deveria ser desistência. O contexto desta igreja é que eles eram impacientes, intolerantes. Vamos pegar isso no capítulo 1, verso 10. Eles eram afoitos. No capítulo 11, verso 33, vemos também essa impaciência por conta da ceia do Senhor. Os que chegavam primeiro saíam na frente, se alimentando, se abastecendo. Os atrasados ficavam com a sobra ou sem alimento, naquele ajuntamento, naquela ceia. Então havia essa cultura. E o apóstolo, então, está traçando o perfil. O amor é paciente, o amor espera, o amor ele é tolerante, ele abre espaço, ele não desiste na primeira, ele espera a pessoa aflorar com a resposta, ele espera a pessoa entender a revelação, ele espera a pessoa desfrutar de uma nova experiência, ele fica no encalço, ele entra em oração, ele parte para uma esperança, quando todos de repente se desesperançaram, o amor fica ali, quem ama fica ali na posição, esperando, tolerando, dando margem para que a pessoa seja resgatada e para que as coisas entrem no eixo. Muito bem, segundo ponto é que o amor é benigno. Ele não arde em ciúmes, ainda no verso 4. Umas traduções não ardem em ciúmes, outras não é invejoso, mas essa ideia que Paulo está falando, que o amor, na verdade, ele expurga todo o pus da maldade. Ele vai expelindo todo o câncer relacional que compromete bons relacionamentos, que compromete a bondade, que compromete a benignidade. Ele discerne rápido a maldade, a carnalidade. E por conta disso ele não fica inseguro, ele não fica com febre de alma, ele não fica enciumado, com medo de perder, querendo controlar, oprimindo, querendo fazer valer a palavra, o poder, o domínio, a ordem da pessoa enciumada, porque ciúmes é o apego. Quem ama abre mão, quem ama não controla, quem ama cede a vez, quem ama dá um passinho para trás, quem ama abre espaço para a pessoa viver. Não há inveja em quem ama, em querer o que é do outro, em cobiçar a vida do outro, em não querer que o outro se dê bem. Explicações de uma pessoa invejosa, do que vem a ser um invejoso em si,
E novamente o contexto desta igreja é que haviam fagulhas de ciúmes, de invejas. É só os irmãos observarem, fazerem uma varredura lá no capítulo 3, aquela competitividade, naquele clima de ciúmes, de inveja, aonde uns falavam eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros eu sou de Cristo, e ficavam disputando com aquela queda de braço, tecendo tramas, confeccionando contendas, fabricando partidarismos pelas costas. Eles eram movidos pela ganância, pelo poder, movidos por ciúmes, pelo revanchismo, pela carnalidade, por maldades, por comparações. Quem ama não age assim. Ele semeia a bondade por onde passa. E não há esse fervor de inveja, de ciúmes, esse olho gordo, essa cobiça, essa ganância, essa disputa, esse jogo de corpo. A pessoa cede, inclusive o poder que tem, porque ela abre mão do próprio poder para que o amor vigore. Terceiro ponto, o amor é humilde. Ele não se ufana, verso 4, não se envaidece, não se ensoberbece. O alerta do apóstolo é que não há sustentação snob do amor, porque ele não é leviano. A pessoa que ama não tem um trato desqualificado, não tem postura nociva, não age causando danos, não é prejudicial, não é uma pessoa perniciosa. E vamos observar que isto está dito aqui no capítulo 13, porque no capítulo 1 eles estavam agindo com vanglória. Então Paulo está tratando a igreja contra esse envaidecimento, essa soberba. E diz a palavra aqui no capítulo 1, verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Esse é o propósito a qual eles estavam falhando em obedecer a Deus. E no capítulo 5, uma vanglória, um ensoberbecimento por conta da administração da igreja. Então o amor, ele vai baixando a guarda, ele vai sabendo, fazendo com que a pessoa saiba quem de fato é, nivelada na sua verdadeira identidade. Humildade vem de humus, que é terra. Então a pessoa se equaliza com sua verdadeira identidade. Não é aquém para não cair em complexos, não é além para não se ufanar. O amor é assim. Em quarto lugar, o amor dá testemunho. Não se conduz inconvenientemente. Verso 5 agora, ele não se porta com indecência. Ele não é grosseiro. O amor é ético. O amor é moral. E alguém já falou, há dois modos de você conhecer a pessoa. Uma é dando poder a ela. Quando você dá poder a ela, ela mostra a cara. E a outra é quando você coloca ela para tratar os servos, os humildes, os pobres, os empregados. Também ela mostra a cara. Se ela for gentil, com poder e com os servos, é porque de fato ela está com humildade e dando bom testemunho. Se ela se descaracterizar, se ela gerar humilhação, é porque ela está ali então mostrando a sua verdadeira identidade e tirando todo o travestimento. Então o amor é cortês, trata bem as pessoas, ele é educado, gentil, filtra as palavras, ele aplaca os comportamentos impulsivos, ele aborta ali as compulsões carnais. Assim é o amor. Observe que nesta carta mesmo o apóstolo fala: todas as coisas me são lícitas. Sim, esse texto é com relação à imoralidade, mas podemos pegar emprestado esse texto para a gente pensar que o amor ele vai então
se equilibrando, ele gera um equilíbrio na pessoa. Aquilo que não convém, ele não faz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E a pessoa não se deixa dominar, então, por aquilo que é carnalidade. A pessoa acaba se entregando para esta causa e missão que é amar. Quem está numa igreja em Cristo Jesus, propaga a fé cristã, é rotulado como cristão, está no projeto amar. A missão dele na terra é amar. Além da placa denominacional, assembleana, batista, presbiteriana, avivamento bíblico, pentecostal, XYZ, todos nós cristãos estamos envolvidos na missão amar. Conforme falei, se vos amardes uns aos outros, citando Jesus, saberão que sois meus discípulos. Prosseguindo aqui em quinto lugar, o amor é abnegação. Verso 5 ainda, não procura os seus próprios interesses. O amor é assim, ele deixa o outro falar primeiro, ele deixa o outro sair na frente, ele abre mão até do que lhe pertence, renuncia o que é seu e não busca o que não lhe pertence. Ele não vai metendo a mão na coisa, na questão, porque não lhe pertence. Não quer o que é seu. Ele sabe que é do outro. Então, nesta abnegação, o amor sabe se relacionar. Ele absorve a qualidade do bom relacionamento. O amor é empático, doador, altruísta. A pessoa então abre mão dos direitos em bem-estar do outro ou de uma causa maior. O resultado disso só vai ser a paz, não tem como. Verso 5 ainda diz que não se exaspera ou não se irrita. A pessoa vem irritada, vem inquieta, vem perturbada, vem debaixo de uma opressão, mas quando recebe o baque daquele que ama, ela é liberta, desarmada, ela não consegue fazer prevalecer a sua ira, o seu azedume, o seu inconformismo, a sua opressão, a sua inconstância, desespero de alma. Por quê? Porque quem ama tem como resultado a paz. E o outro deixa de ser irritado, de ficar perturbado frente a uma pessoa apaziguada, dominada, possuída pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus. O amor desarma grandes brigas, pequenas doses de amor, semeados na vida do outro, já é o suficiente. Já são suficientes para aplacar grandes contendas, porque o amor é poderoso. E em sexto lugar, não poderíamos deixar de falar algo tão importante, um elemento tão importante em todos os níveis relacionais, o perdão, porque diz aqui que ele não se ressente do mal, o amor é perdoador, ele é indulgente, é a disposição para perdoar, tolerar, favorecer. Quem ama é assim, ele não se enfurece, ele não cai no jogo da irritação, conforme eu falei, ele não alimenta o sentimento irascível, ele não cai nas malhas do revide, da vingança, da retaliação, porque ele perdoa. Então ele não vai acumulando na memória emocional esse sentimento de ressentimento que desaguará na vingança. Ele ultrapassa a lógica do retorno. Ele não se apega à questão em si, ele libera. É uma grande perda, é perdão. Ele perde, mas não tem problema. Ele está focando e visando algo muito maior, porque ele coloca
o valor em si acima do problema ou dos resultados que ocorreram naquela situação. Então ele perde e libera perdão até. E confia naquele que tudo julga. Então quem perdoa abre mão do comando. O comando sai das minhas mãos e vai para as mãos daquele que de fato governa a vida, que é o Senhor. Eu ouso dizer, porque a Bíblia também fala, lá em Mateus, do Sermão do Monte, capítulo 6, o perdão é divino, por nós mesmos. Nós ficamos na contabilidade, na matemática, no revide, na retaliação, na retribuição. Precisamos estar em Deus para liberar as coisas e as pessoas. Precisamos estar em Deus para enxergar e colocar a pessoa acima dos resultados e das perdas. Precisamos estar em Deus para ultrapassarmos a lógica do retorno. A gente quer afrontar, revidar. E quem ama precisa do perdão de Deus e, consequentemente, deságua o perdão para as pessoas, porque isso passa a ser oxigênio para a sua alma. Assim como o pão está para o corpo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, o perdão está para a alma. Assim como o pão é diário, o perdão de Deus é diário, é constante, é divino. Quem passa por essa experiência acaba perdoando os seus pares, os seus irmãos, as pessoas que convivem ao seu lado. Ele também libera, porque ele quer ter a alma aliviada, ventilada, oxigenada pelo perdão de Deus. Então, está aí característica, qualidade de quem ama. A pessoa é perdoadora. 7º ponto, o amor age com justiça. Verso 6, não se alegra com a injustiça. Eu costumo dizer que ao princípio de igualdade, todos têm direito, o princípio de justiça, todos têm direito, mas vamos ajudar o necessitado na frente. Mas vem o amor, princípio do amor, e coloca os pobres, órfãos, viúvas na fila, na frente, em primeiro lugar. Então, são os princípios da vida, e são princípios bíblicos, igualdade, justiça, mas quando falamos do princípio de amor, a gente fica qual nervo exposto e a gente passa a ter olhos para ver ao redor. A gente tira os olhos de nós mesmos e a gente começa a se importar com os contextos, aqueles que são mais difíceis, sofríveis, nevrálgicos ao nosso redor. Então o amor age com justiça, com equidade. Ele se adapta às regras e ele leva a situação ao estado ideal. Justiça é isso, você levar os pares, você criar, você construir a situação ideal ao teu redor. Então você não vai sozinho, você traz pessoas. E fazendo aqui uma leitura inversa, quem ama se alegra com justiça. Quem ama tem fome e sede de justiça. Quem ama faz prevalecer aquilo que é certo, aquilo que é o correto, aquilo que é o ideal. Por isso que lares de pessoas que amam são lares abençoados, com bons relacionamentos, são lares apaziguados, são lares que há uma conformidade, há uma cooperação, são lares solidários, são lares de afeto, de boas palavras, são lares que há consideração, são lares em que o diálogo, o volume é no tom certo, as palavras são selecionadas, são palavras que edificam e não destroem. Há justiça e amor em lares assim. 8º lugar,
seguindo a nossa lista de como amar, diz o verso 6, regozija-se com a verdade. Quem ama, regozija-se, se alegra com a verdade. Ele fica conformado com os fatos em si. Ele traz à cena o que é real, o que realmente aconteceu. É lei da coerência, da autenticidade, é lei da identidade. Verdade está associado à identidade, ao princípio de identidade, que diz o que é, de fato é. Aquilo que é, de fato, existe, aconteceu, tem que ser ou foi assim. Então, coerência com as palavras e as ações, comportamentos, atitudes, realidades. A coerência. Se a pessoa mentir, e sendo que a realidade foi outra, ou as palavras foram outras, então o desconforto existe, a opressão vem, parece que quem rege tal momento já não é Deus, porque Deus é verdade, parece que é o pai da mentira, a saber, Satanás, e lá na frente as coisas ruirão. Mas disse Paulo, a segunda carta aos Coríntios, que nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. A verdade é poderosa por si só. As coisas estão amalgamadas, misturadas, é amor, é justiça, benignidade, verdade, tudo isso é caráter de Deus. Então, quem ama deixa as máscaras de lado, quem ama vai tecendo um caminho seguro, quem ama não maqueia a vida com os enganos, quem ama não muda de filiação, deixando Deus como pai da verdade e indo para Satanás como pai da mentira. Quem ama vive uma plenitude no real, mesmo que esse real não seja o ideal de vida. As pessoas então vão expelindo equívocos, mentiras, enganos, atalhos, fugas. Quem ama vai deixando isso de lado. Não entra nestas distorções infindáveis da vida, porque só levam a becos sem saída. As pessoas caem na imoralidade, caem na profanação, caem na área que não é sagrada, não há retidão e passam a ter prazeres ali. E, consequentemente, isso é uma vida esquizofrênica, isso é uma vida a qual há total equívoco pelas promessas do pecado. Em último lugar, última característica que já falamos, mas vamos recalcar aqui no verso 7. Parece que é a conclusão de como amar. Porque quem ama é altruísta, é a filantropia, é um quê de abnegação, é o oposto do egoísmo. Quem ama, então, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele conclui com o que já foi dito. Então, o altruísmo é a preocupação com o outro, a inclusão do outro, a aproximação, a perseverança no outro. Então, tudo é o voluntariado de quem ama. Ele faz tudo aqui, tudo ali, tudo acolá, ele vai fazendo, é esforço, é voluntariado. Parece que a satisfação dele fazer, entrega total, porque ele vai até as últimas consequências. Então tudo sofre. Ele entende que a vida é composta com esse propósito, inclusive a do sofrimento. Tudo crê. Muitos desistiram, volto a dizer, e ele continua esperando, investindo, dando crédito, tentando um pouquinho mais, sem ser ingênuo. Tudo crê, mas sem ser ingênuo. Não precisa ser ingênuo. Não cai nisso, nessa ingenuidade. Não, ele crê, mas ele trabalha a realidade dos fatos. Tudo espera. Então sempre está pronto para a reconstrução, a nova chance, o recomeço. Ele vai esperando.
E eu estou falando isso com base na palavra de Jesus, no texto de Lucas, sobre o perdão até 7, vou esperar até 7, e Jesus falou, não, até 70 vezes 7. Ao dia. Ou seja, ele abre um lastro, ele abre os braços, ele tudo suporta, dá suporte e suporta, porque ele espera pelo melhor. Então, a tensão aqui é entre o amor egocêntrico, o excesso de amor próprio, e o amor ao outro. Nós temos que equalizar isso. Quem gravita no amor é porque está gravitando na experiência com Deus, na filiação com Deus, está gravitando na cruz do Calvário, está gravitando no poder da ressurreição, e esse equilíbrio todo, essa dimensão toda, essa atmosfera toda faz com que ele se ame e ame o próximo como a si mesmo. Então ele deixa que o outro continue existindo no seu universo relacional. Ele não anula o outro. Ele dá uma nova chance. Até 70 vezes 7. Essa é a palavra. Concluindo, então, queridos, a conclusão é que os dons a gente pode até imitar, mas o amor é mais difícil. Uma performance num culto, a gente pegando os trejeitos aqui, entendendo o capital simbólico ali, percebendo o mecanismo de culto acolá, a gente consegue até exercer uma destreza por conta da espiritualidade. Dá para enganar, vamos dizer assim. Mas o amor eu não consigo enganar. O amor eu não consigo imitar. O amor eu não consigo, de fato, absorver nas entranhas se de fato eu não amar. Ele não permite maquiagens, enganos. A gente engana uma vez aqui, outra ali, mas a gente não consegue enganar sempre. Fica nítido, explícito, quando a gente ama e quando a gente não ama. Mas tenhamos esta palavra como responsabilidade para todos nós. O cristão, ele deve amar, é central na nossa vida, é intransferível, tem um tom de obrigatoriedade. Eu não gosto de usar muito essa ideia, mas é mais ou menos por esse caminho. Falar que é cristão e não amar não é cristão. Por isso que temos que mergulhar nesse momento, nessa emoção, e fazer com que essa emoção aflore em ações verídicas, autênticas, legítimas, para nós não enganarmos. Esse é o nosso desafio. Sairmos daqui de uma frieza, indiferença, egocentrismo e partirmos com emoção e com ações de amor na direção de pessoas. Não podemos ficar na zona de conforto. Temos que estender os braços, mas que esses braços, estas pernas sejam movimentadas, estas palavras, esses corpos, todos nós movimentados com a verdadeira emoção, com o amor. E o amor vai ser o termômetro da nossa vida cristã, da maturidade. Quem não ama na igreja é ainda imaturo. Quem ama é uma pessoa madura, caminhou um pouco mais, já está entendendo. E aí temos surpresas, porque isto vai além do tempo de igreja. E contemplamos às vezes o inverso.
Gente com pouco tempo de igreja já amando, já se comportando como está dito aqui nesta lista. E gente com muito tempo de igreja que ainda não amadureceu. São infantis na fé. Mas eu, nessa conclusão, então, quero citar o último verso que propomos, o verso 8, de que a probabilidade de vitória com o amor é muito maior. O amor nunca falha. Está aí. Então, amando, teremos e viveremos e experimentaremos uma vida de vitória, de contentamento, de obediência à palavra de Deus. E será ele, o amor, em voga, central, na nossa prática, que irá hierarquizar os outros dons. Havendo profecias, serão aniquiladas, línguas cessarão, ciência desaparecerá, mas o amor permanecerá. Escolhamos a boa parte. Imitemos a Jesus com legitimidade, com autenticidade, com lealdade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora, eu vou encerrar e desafio você a orar um pouco mais pelos irmãos da nossa igreja e ficar um pouquinho mais na presença de Deus, mesmo tendo terminado esta palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, este culto de oração, esta palavra, o dom maior, que é o amor, nos sustente, nos abençoe, nos dê graça, sê na nossa igreja, nada vale cultos, línguas, profecias, assistencialismo, martírios, abnegações estereotipadas, se nós não tivermos amor. Nada vale sermos mártires do cristianismo, da fé cristã, se nós não amarmos. Nada é, nada seria, diz a tua palavra. Que neste mês, debruçados em cima destes dons, entendamos o maior deles e pratiquemos o dom do amor, bem como os demais. Cada um, ó Pai, de acordo com o que lhe aprouver. Cada um na instrumentalidade das tuas mãos amorosas. Derrame dons sobre a tua igreja, mas venha nos batizar no amor de Cristo. Que possamos entender, praticar esta palavra para a glória e honra do teu nome. Obrigado, Senhor, por este mês tão abençoado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.